Então, boa tarde. Primeiro, queria agradecer a vocês que vieram aqui no domingo à tarde para a gente poder participar desse encontro sobre a esperança na política. Eu queria agradecer a todo mundo que ajudou a fazer esse encontro, sobretudo Borba, Marquinhos, Raul e Duda, que está viabilizando aqui, Martionei lá em BH. A gente está presente, presencial aqui em São Paulo e presencial em BH, e a gente tem outras pessoas no Brasil conectadas. Também obrigado a Patrícia e a Marli, que vão ajudar a gente no final com a curadoria das perguntas. Como é que vai acontecer o evento hoje? É um diálogo entre o Raul e o Marquinho, que vai ser moderado pelo Borba. A gente deve ficar em torno de 1 hora nessa primeira rodada, nessa primeira fase, e depois a gente vai abrir para perguntas, quem tiver. Quem quiser responder perguntas, é só entrar no site da CDO, cdo.org.br. Lá vocês vão, assim que abrir a página da CDO, vocês vão encontrar um ícone para o grupo de WhatsApp, e a pergunta deve ser feita ali. A Marli e a Patrícia vão ter acesso a esse grupo, então vão ler e vão aglutinar perguntas e tudo mais, e eles vão ajudar a gente a responder, tá bom? Também quem está em BH, mesma coisa, cdo.org.br, entra no grupo do WhatsApp, e é o mesmo caminho que para quem está nos vendo pela internet, ok? A gente fez isso para ser o mesmo canal de perguntas, todo mundo, seja presencial, seja online. A última coisa que eu queria falar é que esse encontro ele faz parte de um conjunto de encontros que nós, da Companhia das Obras e também do Movimento Caminho e Libertação, a gente está pensando para que a gente possa, com o passar do tempo, cada vez mais amadurecer no enfrentamento da questão da política, né? É uma parte importante da nossa vida, é uma parte que afeta a nossa vida e a nossa existência, né? E a nossa ideia é que ao longo desse conjunto de encontros, a gente fez um no primeiro semestre, lá em torno de abril, maio, estamos fazendo outro hoje e vamos ter outros ao longo do tempo. Quer dizer, a gente quer desvincular necessariamente esse caminho da política com o calendário eleitoral, né? A gente muitas vezes cai na armadilha de acordar para enfrentar a problemática da política quando tem as eleições. A proposta que a gente está trazendo para vocês e para todo o movimento hoje é que a gente faça um caminho juntos. Então esse encontro faz parte de um percurso, faz parte de um caminho. O que significa isso? Significa que vão ter coisas que a gente vai endereçar hoje e provavelmente vão ter coisas que a gente não vai endereçar hoje, mas que a gente vai amadurecer junto, que a gente vai amadurecer em companhia ao longo do tempo. Então, Borba, é com você. Obrigado. Obrigado a todos vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo no online. Por que a gente começou esse encontro falando da esperança? Acho que só uma pequena apresentação que eu acho que pode nos ajudar. Há 2 anos atrás, no meio daquela polarização toda das últimas eleições, um grupo de universitários de Comunhão e Libertação se propôs uma coisa fantástica. Eles iam estudar as propostas dos candidatos que eles não queriam votar, para ver o que teria de bom no candidato que eles não queriam votar. E com isso, criar uma possibilidade de diálogo com os outros. Eu acho que foi uma demonstração de abertura, de desejo, de encontro fabulosa. Agora, o interessante é que, perguntados depois, o que vocês aprenderam com isso? A resposta que eles deram foi que os brasileiros não têm mais esperança na política.
Eles perderam a esperança. E que a nossa função como cristãos, eu estou repetindo o juízo que eles deram. Isso aqui não é o Borba que está falando, é um grupo de universitários. E que a função dos cristãos era devolver a esperança para os brasileiros também na política. Então, por isso que a gente começa aqui hoje falando sobre o desafio da esperança na política. Como é que nós podemos ter esperança na política? Porque todos nós estamos desiludidos, ou quase todos nós, mas quase todos nós, brasileiros, estamos desiludidos, magoados com políticos que não corresponderam às nossas expectativas, frequentemente incapazes de encontrar os bons políticos, porque não é que não existam bons políticos, mas muitas vezes a gente nem consegue descobrir quem é esse bom político e assim por diante. Então, isso gera uma desilusão, uma confusão, uma mágoa que se manifesta como ressentimento e raiva. E a gente pode ver que a gente parece que quanto mais o candidato diz que vai botar para quebrar, vai botar ordem na casa, vai acabar com a esculhambação, mais os brasileiros se entusiasmam com eles. De uma forma, às vezes, até irracional. Mas isso é natural, porque isso é a condição de quem perdeu a esperança. Como é que nós podemos perdoar um mundo que nos tirou talvez a coisa mais valiosa, que é a esperança? Por isso a gente se coloca a questão aqui de como nasce a nossa esperança na política. E para isso a gente tem que recuperar, já eu começo colocando essas coisas, Marco e Raul, que nós aprendemos na igreja que a nossa esperança é Cristo. Mas o que significa que a nossa esperança é Cristo? Significa que a nossa esperança é um fato, um encontro que nós fizemos de fato na vida. Um encontro que de fato mudou o nosso modo de ver o mundo, que fez com que as nossas dores tivessem um novo sentido, que as nossas alegrias tivessem um novo horizonte. Se nós não somos capazes de recuperar esse encontro, como nós poderemos ter esperança? Não é como nós seguimos a proposta ideológica do chefe do partido. A questão é como nós ficamos juntos daquele que dá sentido à nossa vida, não exatamente, mas de certa forma, como os nossos esposos e esposas, como os nossos filhos dão sentido para a nossa vida, porque Cristo é isso, um companheiro que dá sentido à nossa vida. E como é que esse companheiro vai dar sentido à nossa vida também na política? Essa é a questão que a gente se colocou aqui hoje. E nós vamos tentar fazer um diálogo nessa perspectiva. Nós estamos aqui, então, o Fabiano, que é o presidente da CDO. Estou fazendo umas apresentações, às vezes, meio formais, porque tem gente que está nos assistindo que não é do grupo de Comunhão e Libertação, não conhece Comunhão e Libertação, então a gente tem que fazer certas apresentações de uma forma um pouco mais formal. O Fabiano, que é o presidente da CDO, que iniciou o encontro, já disse, nós temos aqui o Marco Antônio Matos, no online, para quem está em São Paulo, no presencial, para quem está em Belo Horizonte. Ele é médico da Secretaria Municipal da Saúde de Belo Horizonte. O Raul César Gouveia Fernandes, que é professor do Centro Universitário da FEI, e eu aqui, o Francisco Borba, que vou estar moderando esse encontro, tá ok? Passando já então agora para a primeira pergunta para vocês dois, Marco e Raul. Nós sabemos que a política implica em jogos de poder e momentos eleitorais, mas ela não é só isso. Então, em primeiro lugar, como nós podemos entender melhor o que é a política em geral e esse momento de polarização política que nós estamos vivendo em particular? Marco, você pode começar?
Vamos lá, Baba. Obrigado aí por esse encontro, porque me ajudou a aprofundar e a retomar uma porção de coisas que, na nossa experiência, como você disse antes, né, já se tornou fato da nossa experiência que nos ajuda a entrar e a compreender de uma maneira diferente tudo aquilo que faz parte da vida da gente, né? E a política é um desses aspectos que faz parte da nossa vida, mais diretamente ou indiretamente, mas nos envolve a todos. Quando você estava introduzindo, você desenhou o cenário, né, ou descreveu o como cada um está chegando aqui, carregando as nossas confusões, desilusões, ressentimentos, raivas com relação à política, né? Como que a gente chega aqui de verdade movido assim dessa maneira, né? Quando a gente vê tudo aquilo que os nossos governantes falam, a postura que assumem, né, tudo aquilo que é discurso que se faz nessa época de política, nessa época de eleição, né? A indignação que a gente carrega muitas vezes porque a gente vê, né, eu na experiência da saúde, né, que vejo tanta gente que sofre porque não alcança a resposta para suas necessidades e sofre e morre até de maneira de causas que seriam evitáveis. Isso causa indignação na gente, né? E como a gente faz diante de um cenário desse? Mas também eu acho que todo mundo está chegando aqui hoje, né? Como a eleição acontece daqui a 2, 3 semanas, cada um chega aqui também carregando essa pergunta, né? Em quem vou votar? Como é que eu faço para escolher um candidato no meio dessa confusão, no meio dessa disputa que existe em torno de interesses e de manipulação que existe tanto, né? Que é cada vez tão mais evidente, né, dentro da política, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, né? E cada um, cada um chegou aqui com essa pergunta também muito concreta, né? Porque vai ter que exercer o voto daqui uns dias. Isso se renova a cada 2 anos, né? Esse drama se renova a cada 2 anos. Mas é verdade que a gente chega aqui também com esperança, como você dizia, né? Esse exemplo que você deu recuperando lá a experiência dos meninos do clube, né? Da experiência que eles fizeram, isso nos enche de esperança, porque ver alguém que se coloca, jovens que se colocam diante da realidade, se arriscando a fazer um juízo sobre a realidade, a partir daquela experiência que marcou a vida deles, isso dá esperança, porque isso acende uma possibilidade nova no meio dessa confusão toda, né? Então, a gente não perdeu a esperança, né? A esperança existe, porque existe esse fato presente no meio de nós. Mas, tentando responder a tua pergunta sobre, né, como é que a gente pode entender melhor a política de maneira geral, eu fico pensando em tantas coisas que o Don Giussani nos ensinou e que estão no percurso do Eu, o Poder e as Obras, né? Quando ele fala que a política é uma ação do homem que vive numa sociedade e que busca, se move em direção ao bem, querendo o bem do outro, que, que quer construir um bem comum. A política, no sentido verdadeiro da política, quer dizer isso aqui, né? A política é muito reduzida, né, e distorcida na maneira como ela é praticada, né, na maioria das vezes. Mas ela quer dizer isso aqui, né? A política não é uma questão só de políticos partidários, né? Porque a gente também, que está no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que está no nosso ambiente de convivência civil, social, vamos dizer assim, né? Ali a gente estabelece relacionamentos. E ali se joga essa questão, né? O que motivo, o porquê eu me coloco nesses relacionamentos? Que bem eu quero para aquelas pessoas
que são beneficiadas através do meu trabalho. Eu, como médico, dentro de uma secretaria de saúde, na área de gestão, o Raul, como professor, com seus alunos, todo mundo aqui, de uma certa maneira, é beneficiado nas nossas obras. Quer dizer, nesse nível mais micro, nesse nível mais pequeno, vamos dizer assim, mais capilar, ali se joga essa dimensão que é uma dimensão própria do homem. O homem está em relacionamento. E esse estar em relacionamento significa que vive, desenvolve uma dimensão que é política, na sua origem, né? Ele tem que lidar, conhecer, obedecer a uma realidade que se coloca diante dele. Se colocar em relacionamento significa isso. Uma realidade que se coloca diante dele e que tantas vezes é diferente daquilo que ele pensa, considera, né, imaginava, né? O homem se coloca ali com uma capacidade de juízo, tem uma dinâmica da vida que implica num juízo sobre essa realidade, que nos leva a tomar decisões nessa realidade. A política tem a ver com isso, né? A política tem a ver com essa esperança que me move, né? O que eu espero naquilo que eu faço. Então, assim, sem querer esgotar aquilo que é, né, como a gente compreende uma política verdadeira, para mim, eu, eu compreendo a partir dessa experiência, olhando para a minha experiência, essa experiência do dia a dia, no qual eu sou um ser político, né? Talvez não tenho nada de formação nessas áreas, não, mas da maneira como a gente compreende o que significa a política enquanto um relacionamento presente dentro do dia a dia da realidade, na sociedade, naquele pedaço de sociedade onde eu estou, né? Ali eu exerço esse papel político. Tudo aquilo que existe no nível macro, no nível maior de política, até partidária, de eleições, de assumir, né, governos, etc., né, deveria nascer daqui. Deveria nascer desse movimento do homem que quer o bem do outro. E amadurece isso até o ponto de se tornar um grande estadista. Sem essa compreensão, eu fico pensando, sem essa compreensão, é muito fácil a gente ser engolido por essa briga política, por essa disputa política, ideológica, né? É muito fácil a gente reduzir a nossa, a nosso papel dentro da política defendendo uma ideologia, né? É muito fácil aquela primeira impressão que a gente tem ouvindo um candidato ou outro, ouvindo uma fala ou outra, tantas mensagens que chegam toda hora através do WhatsApp para a gente e bombardeiam, né? Ou que são falados pelas pessoas que influenciam através das vários tipos de mídia, né? É muito fácil a gente se colocar ali, né? Engolindo simplesmente aquilo que é dito e assumindo isso como nosso discurso. O homem, para a gente compreender aquilo que é a política verdadeira, a gente tem que refletir a partir desse ponto aqui, né? Quer dizer, se a gente fala da polarização, mas aí eu vou deixar o Raul entrar nessa parte. Mas se a gente falando da polarização, eu vejo quantas vezes a gente tendo essa nossa compreensão sobre a realidade, a gente acaba se colocando numa defesa disso. Muitas vezes sem compreender o que está em jogo de verdade, mas pegando superficialmente as coisas que são ditas por gente que me influencia, né, de uma maneira, às vezes, esteticamente atraente, convincente, certo? E eu, sem refletir, sem pensar, sem julgar, eu vou atrás, né? O drama da política se coloca aqui. Por isso, muitas vezes, a gente chega na hora da eleição e a gente fala assim, mas caramba, em quem que eu vou votar? Certo? Como eu escolho o meu candidato? Porque se eu não tenho essa prática, esse hábito do juízo sobre as coisas que vão acontecendo, eu fico sem elementos para poder
tomar a decisão na hora que eu tenho que tomar. Mas deixa o Raul complementar. Eu queria só retomar algumas coisas que o Marquinhos falou, que eu acho que a resposta está muito clara. Partindo dessa coisa, a gente costuma reduzir, de um ponto de vista, reduzir a política apenas à questão eleitoral e partidária. Então ela se torna mais abstrata, e quando a gente chega diante do desafio da eleição, como é o caso agora, a gente muitas vezes se sente perdido. Mas, por outro lado, também, a gente, no meu modo de entender, hipertrofia a função ou a esperança que a gente deposita na política. No fundo, eu tenho a impressão de que a gente fica decepcionado e se sente traído e sem esperança com relação à política, porque a gente aposta uma resposta, espera da política uma resposta que ela não pode dar, né? Então a gente decide votar com a esperança de que todos os nossos problemas vão ser resolvidos automaticamente, inclusive sem a minha participação, o que é extremamente cômodo, né? Eu voto, a outra pessoa resolve todos os problemas e eu fico aqui sentadinho, quieto, só esperando os resultados, né? E é evidente que a política não vai resolver, não vai responder o drama da nossa vida. Não vai responder o drama da nossa vida do ponto de vista pessoal e não vai responder o drama e os problemas também que existem na sociedade, né? Então, justamente, a gente se decepciona porque essa resposta não vem, né? Eu acho que o Marquinho colocou uma coisa muito importante, que é a gente tem que partir do que é a política, né? A política não é só votar, a política não é só o trabalho dos partidos e dos candidatos, mas o Dom Giussani, que é o fundador de Comunhão e Libertação, né? Ele dizia que em algumas dimensões da vida, nós somos chamados a manifestar aquilo que a gente traz no coração e aquilo no qual a gente deposita a nossa esperança. E ele diz, é o problema afetivo, é o problema do trabalho e é o problema da política. Nessas três dimensões, a gente é obrigado a afirmar aquilo que a gente traz como motivo de esperança, né? E a política, então, que tem essa dignidade, essa importância, ela é uma dimensão essencial da vida de todos nós, não só de quem é candidato e quem está envolvido com partidos e eleições. Ela tem a ver com aquilo que a gente manifesta, com aquilo que a gente expressa na vida como motivo da nossa esperança e como possibilidade de construção e de colaboração da minha vida para construir um mundo melhor. O Marquinho estava falando, né, que a política é a construção do bem do outro, o bem comum, né? Então, quer dizer, o que eu no meu trabalho afirmo, o que eu com os meus amigos afirmo, o que eu com a minha família afirmo que é importante para mim, o que eu acho que vai construir um ambiente e uma sociedade melhor. Eu expresso isso no meu trabalho, eu expresso isso nos meus relacionamentos. Não só na hora que eu vou votar, né? Então, o que eu expresso não é o projeto político, né? O que eu expresso é aquilo que me corresponde, aquilo no qual eu acho que vale a pena eu apostar, aquilo que eu vejo que está construindo a minha vida. E aquilo que eu acho que pode construir a vida do pessoal que está comigo, dos meus colegas, da minha família, dos meus amigos. Então a política tem essa dimensão importante que é fascinante, né?
e que não pode ser reduzida apenas a uma decisão abstrata e angustiante, às vezes, na hora de decidir em quem eu vou votar, né? Então, num certo sentido, só para concluir, eu acho que a provocação desse momento eleitoral é uma provocação interessante, porque não é uma provocação para a gente se tornar mais informados e mais, assim, afiados do ponto de vista da análise política. Mas essa provocação que a eleição nos coloca agora é uma provocação sobre o que eu desejo na vida, sobre quem eu sou, o que eu desejo para a vida, o que eu desejo para a vida dos meus irmãos e onde eu deposito a minha esperança. Essa é a provocação que a política nos faz. Então é uma provocação extremamente pessoal. E eu acho que se a gente não parte desse nível de provocação pessoal, a gente cai naquilo que o Marquinho estava dizendo, que é a ideologia. A gente, no fundo, continua esperando que uma proposta ideológica vá trazer uma solução automática para os meus problemas, sem eu precisar mudar, sem um trabalho pessoal meu, né? Cito mais uma vez o Dom Giussani, né, que ele fala uma frase que sempre me fascinou muito e que eu acho que deve ser o ponto de partida aqui das nossas reflexões, né? Dom Giussani diz: as forças que mudam a história são as mesmas que mudam o nosso coração. Não são coisas separadas. Não é uma análise, um projeto ideológico que muda a história e o meu coração. O que muda a história, o que muda o Brasil, o que muda é a mesma coisa que mudou o meu coração. E a gente deve partir desse reconhecimento, no meu modo de entender. Então, para evitar essa questão da ideologia, da polarização, etc., eu acho que o caminho um pouco é esse. E de viver a política com esperança. Não esperança num projeto, mas esperança numa experiência que eu já comecei a fazer. Não sei se ficou claro. Eu espero que tenha ficado. Agradeço muito a vocês dois essa primeira rodada. Tem várias perguntas que chegaram, porque nós já há uma semana nós estamos coletando no site da CDO, nas redes sociais, perguntas para esse encontro, certo? E acho que um pouco o que o Marquinhos e o Raul falaram já estão ligados com colocações que o Oduvaldo, a Silvia e o Elton nos mandaram. Primeiro, uma observação só, porque nosso amigo Dom João Carlos Petrini, bispo emérito de Camaçari, mandou para mim uma análise a partir desse livro Eu, Poder e as Obras, particularmente a partir do primeiro capítulo, um capítulo chamado Assago. Ele mandou uma observação que casa muito com aquilo que o Raul acabou de falar. Ele diz: como o poder nos manipula? O poder nos manipula dizendo que ele pode responder aos nossos dramas, que ele pode responder aos nossos desejos. O poder pode, quando muito, se for muito bem aplicado, responder às nossas necessidades. O poder pode, por exemplo, nos ajudar a ter uma casa, comprar uma casa. Mas ele não pode garantir que naquela casa morará uma família feliz. E o nosso desejo é a família feliz e não a casa. A casa é um instrumento para chegar na família feliz.
O que constrói a família feliz é uma história, um movimento que é muito mais do que a casa. Mas o que o poder quer nos dizer? Nós vamos dar a casa para vocês e vocês vão ficar felizes porque tem a casa, não porque construíram uma história. E aí o poder começa a nos manipular, tentando dar respostas aos nossos desejos, aos dramas da nossa vida. Olha como a ideologia está destruindo a educação dos seus filhos, mas se eu ganhar a eleição, eu vou resolver o problema da ideologia nas escolas. Vejam como o Brasil está queimando, mas se eu ganhar a eleição, eu vou resolver o problema de todo esse pessoal que está colocando fogo na lavoura. Você não conseguiu um emprego que você achava que você merecia, mas se eu ganhar a eleição, eu vou garantir isso para você. E dessa forma, essas pessoas nos manipulam, tanto à direita quanto à esquerda, e fazem com que a gente, muitas vezes, deixe de seguir aquele caminho, aquele lugar onde nós encontramos realmente a resposta aos nossos desejos. Agora, diante dessa situação, deste cenário, Marco e Raul, como podemos evitar a manipulação das ideologias atuais e não ficarmos presos a opiniões que frequentemente são parciais e limitadas? Começo eu. Vai lá, Raul. Sobrou pro Raul. Não, Marquinho falou, Marquinho vai começo falar? eu, vai lá. Começo Vamos, eu. amigo. Você corrige e completa. Vamos lá. Não, mas eu fico pensando assim, né? Primeiro assim, como que a gente sozinho a gente é frágil, né? Porque essas ideologias, como elas chegam até a gente, né? Elas são muito, às vezes, muito até fascinantes, entende? Os discursos são muito bem elaborados, né? Não são coisas banais que muitas vezes são faladas. Tem muita gente falando coisa banal, tem muita gente falando coisa que, evidentemente, né, a gente pode descartar imediatamente, né? Mas tem muita ideologia que vem disfarçada, né? Vem disfarçada de algo que imediatamente a gente percebe como atraente, como interessante para a vida, né? E talvez até tenham aspectos que sejam interessantes, né? Mas é fácil cair nessa armadilha, né? Sozinhos é fácil cair nessa armadilha. Uma coisa que nesse tempo todo, como experiência minha, eu aprendi e vou aprendendo sempre mais, é que a gente precisa de uma amizade, a gente precisa de uma companhia para poder enfrentar essas questões que hoje, no mundo de hoje, se colocam de uma maneira cada vez mais intensa e cada vez mais agressiva e cada vez mais convincente como armadilhas que são, né, usando essa palavra, né? Mas eu preciso dessa companhia para que essa companhia me ajude a me colocar na posição certa, frente à realidade. Porque a companhia não me substitui no meu relacionamento com a realidade. A companhia não me substitui quando eu estou ali trabalhando e tenho que visitar um centro de saúde e conversar com uma equipe daquele centro de saúde e discutir problemas que eles enfrentam, né? Ou a companhia não me substitui quando eu estou num projeto com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil, né? É objeto do meu trabalho, né? Mas a posição com a qual eu vivo ali, que quer dizer a mesma coisa com relação à eleição, né? A companhia não me substitui no exercício do voto.
ela pode me dar sugestões, ela pode me dar indicações, ela pode me ajudar a esclarecer critérios, né? Mas o gesto é meu, a liberdade é minha, né? Sou eu, o ato é meu, né? Então, antes de tudo, quer dizer, eu preciso dessa companhia para me educar a essa posição justa na realidade. Tem um trecho do Eu, Poder e as Obras que Dom Giussani fala qual que é o ponto de partida para isso, né? Que ele fala do desejo. Eu vou ler rapidinho. Ele fala, retomando uma frase de São João Paulo II, a política é um negócio que diz respeito ao homem. Como a gente comentava antes, né? É uma dimensão do humano. E o Dom Giussani, ele comenta, mas o que é fundamental no homem? É o poder? Muita gente acha que é isso. Hoje a gente tem muito discurso, né, que explora isso, né? Encontre o seu lugar de poder, do seu interesse, certo? Explore isso para que você seja feliz, né? Se fosse assim, o ser humano estaria destinado a ser alienado e escravo daqueles que têm mais poder, né? Quem tem pouco poder ficaria submetido a quem tem muito poder. E assim, no fluxo da história, ele fala. No entanto, o que é fundamental no ser humano é o que eu chamo de desejo. E ele fala da dinâmica que é bonita. O desejo é como uma fagulha com a qual se acende o motor. Todos os movimentos humanos nascem desse fenômeno, desse dinamismo constitutivo do homem. O desejo acende o motor do homem, e então ele se põe a buscar o pão e a água, o trabalho, a mulher, põe-se a buscar uma poltrona mais cômoda e uma morada mais decente. Interessa-se por saber como é que alguns têm tanto e outros não têm nada. Interessa-se por saber como é que algumas pessoas são tratadas de certo modo e ele não. Tudo isso justamente por força do engrandecimento, da dilatação, do amadurecimento desses estímulos que se chamam o coração do homem, como o conjunto desses desejos. O homem se coloca em relação e se coloca na política carregando esse desejo, certo? Eu preciso da companhia para me ajudar a prestar atenção nesse meu desejo, certo? Para não me deixar interpretar esse desejo que eu tenho, reduzir esse desejo que eu tenho, né? E isso me ajuda a viver uma abertura diante da realidade. Por exemplo, eu fico pensando, né, como que depois dessa polarização, como o Boba relembrava da última eleição, mas que se perpetua ainda, Bolsonaro versus Lula, né? E a gente tende a taxar todo mundo, ou é Bolsonaro ou é Lula. É. Quer dizer, eu não olho para as pessoas a partir do desejo que elas carregam. Eu vejo um candidato e falo assim, de que lado que ele está, certo? Para que eu possa saber em quem que eu vou votar, né? E esqueço que a pessoa, que o candidato é uma pessoa que pode até estar ligada a Lula ou Bolsonaro, mas antes de tudo ele é uma pessoa. E eu sou chamado a me colocar em relacionamento com ele dessa maneira. É muito valioso aquilo que o Vittadini disse para a gente num dos encontros que a gente fez enquanto Companhia das Obras, né, alguns anos atrás, em que ele falava que o gesto mais interessante diante da política enquanto movimento de eleição seria convidar esses candidatos para virem conhecer as nossas obras, para que a gente possa, a partir disso, dialogar sobre isso que nos move também na política, que o move também na política, que talvez está distorcido, talvez, certo? Mas que é aquilo que, essa abertura e essa iniciativa a gente precisa de aprender a ter, certo? Porque aí a gente, quer dizer, é nesse exercício dessa abertura diante da realidade, desse não se fechar no primeiro fator que eu considero certo, que pode ser o meu preconceito,
e que eu fico aí repetindo e perpetuando isso nos diálogos que a gente tem, certo? Fechado nessa posição. Quer dizer, Dona Licânia fala, quanto é importante a gente considerar a categoria da possibilidade, que significa, tem um candidato, eu não posso decidir que eu não vou conversar com aquele candidato porque ele é de Bolsonaro ou porque ele é de Lula, certo? Eu posso me abrir a esse relacionamento, por que não? Certo? Quer dizer, eu não fujo da ideologia, me livro da força da ideologia, me escondendo debaixo da mesa, mas lidando com a realidade, me arriscando nessa lida com a realidade, certo? Como o Raul falava antes, é mais fácil esconder debaixo da mesa, porque aí aparentemente não vai ter problema, certo? Mas é muito mais correspondente quando a gente abraça aquela realidade, se interessa, se move, se mexe com relação àquela realidade. Depois, outra coisa que eu fico pensando, essa capacidade, essa dinâmica de juízo que a gente vai aprendendo, né, ela tem um elemento que é fundamental, eu preciso de ter convivência com aquela realidade, certo? Agora chega no momento imediatamente antes da eleição, e aí eu vou lá saber que o candidato é assim, o candidato é assado, tem algumas características, tem algumas propostas deles, e a gente acha que a gente conhece o candidato. Não. É necessário a gente ter convivência, certo? Vejam o quanto a gente conhece da Tabata, do Henrique, da Cleusa e do Marcos, do Benê, que foi candidato, né, a vereador aqui em Belo Horizonte, o quanto essa convivência e tantas outras pessoas que a gente poderia dizer, essa convivência nos dá elementos para que a gente possa julgar. Quer dizer, fugir da ideologia quer dizer, eu entro dentro da realidade, não paro naquele aspecto que a ideologia afirma e joga por cima de mim. Eu entro dentro daquela realidade, me interesso por aquela realidade. Sem esse diálogo com a realidade, que no caso da política pode significar o diálogo com esses atores políticos, esses candidatos, esses governantes, certo? Sem isso, eu fico subjugado, certo? Repetindo a ideologia ou escondendo dela debaixo da mesa, eu estou sendo determinado pela ideologia, certo? Aqui a gente precisa de se colocar nesse nível de relacionamento, de se arriscar dentro da realidade. Nós somos todos amadores nisso, vamos dizer assim, quando se fala da política. A gente acha que é amador, né? Porque a gente tem medo de se julgar, ou é cômodo não se julgar dentro da realidade. Mas a gente tem muita bagagem, vou dizer assim, pela experiência que a gente carrega, a gente tem muita bagagem para poder dialogar, seja com quem que for. Lula, Bolsonaro, uma terceira via, etc. Nós temos experiências para dialogar com eles. É assim que eu acho que a gente não fica submetido a uma ideologia. Vai, Raul, palavra sua. Eu quero só completar o que o Marquinhos falou, que eu acho que ele respondeu tudo, mas tentando lembrar, chamar atenção para uma coisa que é óbvia, mas a gente esquece, justamente porque ela é óbvia demais. O Dom Giussani sempre, e eu me lembro, assim, de muitos anos atrás, o Dom Giussani sempre falava assim com muita ênfase que o poder ele tende a reduzir o nosso coração, a achatar os nossos desejos, a fazer a gente esquecer e a reduzir os nossos desejos. E quando a gente, quando ele fala do coração, dos desejos, é aquilo que o Marquinho descreveu tão bem antes, né? Quer dizer, o nosso anseio, o nosso desejo de verdade, de justiça, de bem, de amor, né? O poder tenta ou tende a reduzir e encaixar isso dentro de categorias que ele pode vender para a gente, né? Só que o problema é que quando a gente achata
o nosso coração, quando a gente achata o nosso eu, a gente se torna menos livre. A gente não consegue mais entender nem a nós mesmos, nem aos outros. E quando a gente achata o nosso coração, a gente não consegue mais entender o que a gente deseja, o que a gente quer. A gente se confunde. E a gente se torna manipulável. É exatamente esse o trabalho que a ideologia faz com a gente. Vende pra gente todo um projeto bonitinho, no qual muitas vezes a gente acredita, só que esse projeto não corresponde. Ele não é verdade. Ele não vai até o fundo. Ele não dá conta de abraçar e iluminar e corresponder a tudo aquilo que eu de fato sou e de fato preciso. Então eu me torno refém da ideologia porque eu esqueço de quem eu sou. E isso é conveniente para quem tem o poder, porque justamente faz a gente comprar o projeto deles. Então, essa questão da ideologia, a gente começa a escapar da ideologia quando a gente retoma aquilo que o Dom Giussani, exatamente aquele trecho que o Marquinho leu do Dom Giussani, né? Quer dizer, o problema do desejo. Quando a gente retoma com clareza, com ênfase, com coragem, porque também para isso às vezes é preciso coragem, o nosso desejo. E é preciso coragem porque esse desejo não tem resposta fácil. E às vezes a gente mesmo tenta reduzi-lo para evitar problemas e evitar dificuldades e sofrimentos. Às vezes a gente é conivente com essa redução do desejo, do coração. E quando isso acontece, a gente se torna menos livre, mais manipulável e mais presa da ideologia. E é por isso que a gente precisa, pessoal, e isso basta a gente olhar para a nossa experiência, né? Aquilo que o Marquinho também dizia. A gente precisa da companhia. Não porque a companhia vai me substituir e vai dizer o que eu tenho que fazer, mas a gente precisa da companhia porque dentro da companhia a gente encontra gente que vive o desejo com mais clareza. E a gente encontra gente que aponta um caminho de resposta para esse desejo. Então alimenta o desejo, me torna mais eu, mais protagonista. Repito, não porque a companhia me substitui e me diz o que eu tenho que fazer, mas porque na companhia cristã, na companhia com Cristo, na igreja, eu me torno mais eu. Eu me torno mais livre, porque eu consigo olhar melhor para aquilo que eu sou, para o meu coração. E aí a gente consegue fazer um caminho de inteligência e de aprender a olhar para as coisas, que não é de uma hora para outra. O Marquinho disse, eu não consigo entender um candidato se eu olho para ele 5 minutos e leio o panfletinho dele. Eu consigo entender as questões dentro de um caminho de amadurecimento pessoal e de um caminho de convivência com aquela situação, com aquele candidato, com aquele problema. Então a gente é convidado a fazer um caminho, não a achar uma chave mágica e um candidato que vai resolver todos os problemas. A gente é convidado a fazer um caminho. E é um caminho de maturidade pessoal. Portanto, um caminho de liberdade. Eu acho que eu entendo essa resposta por aí. Obrigado aos dois. Eu só gostaria de chamar a atenção aqui de algumas coisas. Primeiro, nós nos movemos a partir do nosso desejo. Porém, é muito diferente você se mover a partir do seu desejo, olhando aquilo que você já encontrou.
e que te faz desejar muito mais e encontrar outras respostas de forma muito mais forte, ou você tentar responder o seu desejo a partir da falta. Nós frequentemente somos tentados a nos mover em função da falta, não daquilo que nós encontramos, não das obras que nós já vivenciamos ou que os nossos amigos já vivenciam, não a partir dos critérios que nós conseguimos encontrar através de uma amizade que nós já vivemos com pessoas que são tão infalíveis como nós mesmos, mas que são aquelas pessoas que nós sabemos o quanto valem, o quanto são confiáveis, porque nós temos uma história. Aí você, de repente, confia mais em alguém que você não conhece do que em alguém que você conhece. Simplesmente porque aquele que você não conhece, você não sabe quais defeitos tem, enquanto aquele que você conhece, você já conhece os defeitos. Então, é uma falta, nós nos orientamos por uma falta e não por aquilo que já aconteceu na nossa vida. E isso nos torna estranhos uns aos outros e estranhos a nós mesmos. E é o caminho que a gente está tentando aqui impedir. Nós não queremos nos tornar estranhos a nós mesmos, estranhos à nossa história. Nós queremos descobrir como a nossa história nos ajuda a encontrar critérios. E aí, falando de critérios, eu tenho que fazer aqui uma pequena digressão, vocês me perdoem, que é a questão de qual é o papel da famosa doutrina social da Igreja nessa história toda. Porque a gente ouve falar muito de doutrina social da Igreja e, frequentemente, a gente nem sabe muito bem ao que está se referindo. A um conjunto de ideias boazinhas, a uma ideologia católica, já que tem a ideologia comunista, a ideologia liberal, tem a ideologia católica. A doutrina social da Igreja não é isso. E, para a gente entender o que é a doutrina social da Igreja, talvez fosse importante a gente voltar atrás na história. No século XX, foi muito comum a Igreja indicar candidatos e partidos. Era típico. Quem é cristão vota na democracia cristã. Quem é católico vota na democracia cristã. Nós todos vamos votar no nosso candidato X, Y ou Z. E isso dava uma noção de corpo, de unidade, muito fácil, era fácil você entender. Quem é católico na Itália no século XX? Quem vota na democracia cristã. Porém, já em 2004, quando foi publicado o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, e estamos no tempo de São João Paulo II, é São João Paulo II que assina o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, ele faz, já no compêndio está dito, a Igreja não deve indicar como critério de pertencimento a ela o voto em partidos ou candidatos específicos. Não quer dizer que nós, enquanto comunidade católica, não podemos discutir, conversar e nos ajudar mutuamente, tá ok? A fazer escolhas. O que está dizendo é, não existe a indicação precisa de fulano é o nosso candidato, tal partido é o nosso partido. Por que isso? Porque a Igreja percebeu que essa ideia frequentemente era facilmente manipulada. O fulano chegava e dizia, o papel aceita tudo, dizia, não, eu sou católico, eu estou com vocês, eu vou na missa, eu sou a favor da vida, sou contra o aborto, eu vivo a opção pelos pobres na prática, e depois de eleito fazia exatamente o contrário de tudo aquilo que tinha prometido, e a comunidade ficava frustrada, desiludida e desmoralizada muitas vezes por esses católicos. O caminho não era essa indicação precisa de nomes. Então, o que a doutrina social da Igreja propõe?
ela apresenta critérios. E vejam, quando ela apresenta critérios, não é que ela relativiza. Ao contrário, a igreja na sua história nunca baixa o nível, ela sempre vai para um nível mais elevado. Ela está dizendo para nós, olha, não basta simplesmente você votar num indicado, num partido que se autoproclama legal, etc. O que importa são critérios que você, na sua responsabilidade pessoal, vai procurar entender e levar a sério. E quais são os problemas desses critérios hoje? Por que fica tão complicado isso? A ideia mais importante, talvez, que a gente não pode esquecer, é que esses critérios são critérios integrais. Eles dizem respeito a uma totalidade. Os influenciadores, os políticos, tendem a pegar e pegam um critério que está no programa deles eleitoral e dizem, eu faço isso, então todos vocês católicos devem votar junto comigo porque eu faço isso. Eu atendo a esse critério. Esquece todos os outros. Mas a doutrina social da igreja se propõe a ser integral. Todos os critérios juntos. Então, se você não dá para você defender a vida sem pensar na situação dos mais pobres. E não dá para dizer que porque você está defendendo os mais pobres, você não precisa defender a vida. Não dá para você dizer que você é a favor da liberdade pessoal e não percebe que existe é uma expressão da doutrina social da igreja, uma hipoteca social sobre a propriedade privada. Eu faço o que eu quiser com a minha propriedade, eu sou livre para isso. Porém, eu tenho uma responsabilidade social se eu tenho uma propriedade. As duas coisas andam juntas. Não dá para a gente pensar que o Estado tem responsabilidade sobre o bem comum, ele tem uma responsabilidade sobre o bem comum, mas isso não significa que ele vai dizer como esse bem comum vai ser respondido. É a sociedade, as obras sociais, o povo organizado que vai encontrar as melhores respostas para suas demandas, não o que o poder do Estado diz. Então, essas coisas integradas sempre têm que estar vistas junto. Nosso problema é que, normalmente, os políticos, os influenciadores, pegam um critério ou outro e nos confundem, porque parece que, se eu sigo um critério, eu não preciso seguir o outro. Percebem? E não é verdade, nós precisamos seguir os dois critérios. E aí eu sou só um mediador, mas nesse caso eu queria ter uma coisa importante de dizer, dar um exemplo, porque os norte-americanos frequentemente têm um problema. A pergunta foi feita para o Papa agora. Um candidato é abortista, o outro é contra os imigrantes. E a defesa da vida, como é que fica? O Papa falou, os dois são contra a vida. Sim, são os dois contra a vida. Eu não vou dizer que um é a favor da vida porque é menos pior do que o outro. Os dois são contra a vida. E os católicos norte-americanos vão ter, sim, que fazer a opção por aquele que é o mal menor. Porém, aí eu quero lembrar o exemplo de E aqui, desculpe, quando eu falo do mal menor, já estou, de certa forma, respondendo a uma pergunta que a Raquel nos enviou, tá? Porém, eu queria só chamar a atenção, porque está dentro desse pacote, o exemplo de um pensador conservador norte-americano muito interessante, chamado Russell Kirk. Esse Russell Kirk
sempre votava com os republicanos. E sempre que o Partido Republicano fazia alguma coisa que ele achava contra o bem comum, contra os ensinamentos da doutrina social da igreja, ele dizia: eu vou ser o primeiro a dizer está errado. Não deve ser assim. É o contrário do que nós fazemos. Nós achamos que se a gente votou num candidato, a gente tem que ratificar todas as besteiras que ele fizer. Se o outro candidato é nosso adversário, nós não podemos aceitar nenhuma das coisas boas que ele fez. Não é isso que os critérios integrais, a totalidade dos fatores da realidade. Dom Giussani eram tão caros para Dom Giussani a totalidade. Isso nos indica o seguinte: nós vamos sempre denunciar o que está errado e colaborar com o que está certo. Isso é que faz de nós pertencentes a Cristo e não ao poder. Porque se nós achamos que temos que defender um candidato e atacar o outro por uma posição partidária, nós não estamos sendo de Cristo, nós estamos sendo daquele partido, daquele candidato. Agora, voltando aqui então à nossa conversa, Marcos e Raul, porque a gente já está avançando no tempo. Bom, mas esses critérios são muito gerais, muitas vezes. E nós frequentemente falamos entre nós que as nossas obras, os movimentos, os grupos que a gente conhece, que lutam pelo bem comum, são o critério que nós devemos usar. A relação dos candidatos com esses grupos, com essas obras, são um critério concreto, imediato, para fazer esses critérios, talvez muito gerais e muito abstratos da doutrina social da igreja, aterrissarem na nossa realidade. Mas isso pode gerar um monte de complicações e de desentendimentos, muitas vezes. Marquinhos e Raul, qual é o papel das obras quando nós temos que identificar os critérios para a eleição? Vocês podem nos ajudar? Raul, começa a tela. Eu? Bom, então começo eu. Eu queria fazer uns breves comentários aqui, antes de chegar na questão das obras. Eu vou tentar ser rápido por causa da questão do tempo. O Borba fez aí uma apresentação falando que a própria igreja está dizendo que a gente não precisa ou não deve colocar como critério de pertencimento à igreja a escolha de um candidato específico. Tem gente que se sente triste com isso, porque a gente acaba algumas vezes se dividindo aí as opiniões entre nós, né? Nem todo mundo, nem todo mundo que é católico acaba votando no mesmo candidato. Mas tem uma questão muito interessante que acontece com esse caminho, que é o seguinte: nos obriga a nos colocar diante do problema da política e da escolha de maneira mais pessoal. Porque se vem uma indicação, né, fala quem é católico automaticamente deve votar no partido tal, né, isso no fundo pode ser bastante cômodo, né, falar assim, bom, então tudo bem, eu não preciso nem prestar atenção no assunto, né. Se não tem essa indicação, essa sugestão assim tão direta, significa que eu devo tentar aprender a olhar para a realidade de maneira mais pessoal e mais livre. E aí, essa questão dos critérios da doutrina social da igreja, eu queria chamar a atenção
para que não são uma ideologia, como disse o Borba, mas eles são um convite para a gente aprender a olhar um critério de como a gente está dentro da realidade. Então, normalmente, a doutrina social da igreja a gente diz, né, o princípio personalista, o valor da pessoa, o princípio da solidariedade, então da atenção ao outro, com as dificuldades do outro, e o princípio da subsidiariedade, que tem a ver com as obras, né? Quer dizer, do Estado não arrogar a si toda a iniciativa social, mas apoiar iniciativas de grupos locais, né? Isso não é um receituário que eu vou ticando para julgar os candidatos. Isso, antes de mais nada, é um convite para eu entender como eu estou vivendo. Quer dizer, o valor da pessoa. Como é que eu estou me relacionando com os outros? No meu trabalho, com os meus amigos, com os meus alunos, com a minha família. Né? O princípio da solidariedade. Hoje, isso é quase uma heresia falar isso, né? Porque cada um por si, né? E tem inclusive uma ideologia que diz, né? A gente não tem que ajudar os outros, né? A gente tem que dar a vara, e ele mesmo pesca, e ele se vira. Se ele não quer, o problema é dele, né? E a subsidiariedade, quer dizer, o Estado não é o onipotente que tem que resolver tudo. Mas se o Estado não é o onipotente que tem que resolver tudo, como eu estou participando da sociedade e da solução das coisas? O que eu estou querendo chamar a atenção é que esses critérios não são uma lista para eu julgar os outros, mas são, em primeiro lugar, uma provocação para mim, né? E também uma maneira de eu olhar para os candidatos. E é importante a gente chamar a atenção daquilo que o Borba disse, que esses critérios eles são indissociáveis entre si. Então não é para escolher um em detrimento dos outros. É uma provocação educativa integral para mim, que eu desejo aprender. A igreja está pedindo para eu olhar e aprender isso daí. Então não é para eu escolher uma parte, né? E chegando finalmente na questão das obras, eu falo só em um segundo, depois eu tenho certeza que o Marquinho vai aprofundar. Eu acho que a questão das obras tem a ver com esse critério da subsidiariedade que eu falei antes, mas elas têm um papel muito importante porque elas são a apresentação de uma experiência e não de uma ideia. Então, é a possibilidade de eu envolver os meus amigos e os candidatos numa experiência, numa coisa que está acontecendo, e não num discurso. É importante fazer tal tipo de coisa, você concorda? Todo mundo concorda, né? Mas diante de uma experiência, que inclusive pode ser fascinante, de uma criatividade, de como está diante de um desafio concreto da vida, como é que as pessoas se mexem? Como eu me mexo e como os candidatos se mexem, né? Então, a obra ela tem uma dimensão que tira a gente do discurso ideológico e coloca a gente mais no terreno das experiências, que eu acho que isso é muito importante. Mas eu deixo o Marquinho falar, porque ele tem mais propriedade para falar disso do que eu. Você que pensa, Raul. Mas eu queria primeiro falar de uma experiência que eu faço no trabalho que me ajuda a entender que esses critérios e princípios que a doutrina social da igreja nos oferece não são genéricos, né? Mas se tornam, como vocês estavam falando agora, uma hipótese com a qual eu posso fazer o meu trabalho, né? Eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, na área, né, de gestão, e um dos objetivos que eu tenho é de ir até o centro de saúde, faz parte do meu trabalho, e encontrar os profissionais, os gerentes daquela unidade, né?
E uma questão que eu aprendi ouvindo justamente esses princípios e critérios que fundamentam a nossa experiência de igreja é que a gente precisa escutar as pessoas. Quer dizer, eu não vou ali levando para elas e ditando aquilo que elas devem fazer, certo? Mas considerar que elas são pessoas que todos os dias se envolvem, né, com as pessoas que vão ali procurando o serviço de saúde, certo? E naquele relacionamento ali, né, se dá aquilo que a gente fala que é da assistência. O SUS acontece ali, né? Eu preciso de escutar aquelas pessoas, valorizar o trabalho que elas fazem. Isso é um princípio que está dentro dessa doutrina social da igreja, que afirma que existe esse sujeito que toma a iniciativa com relação ao outro, né? Mas também a gente fala de uma questão que tantas vezes é reduzida ideologicamente, como, por exemplo, uma gestão compartilhada, que significa a gente compartilhar as decisões que devem ser tomadas, as hipóteses que são construídas para se enfrentar problemas, né? Um planejamento que é ascendente, são todas coisas tão valiosas e que normalmente são reduzidas ideologicamente, porque tantos governantes falam disso, certo? Até criam espaços onde se fala disso, onde se pratica isso, mas depois as decisões são tomadas, né, desconsiderando esse trabalho. Quer dizer, ali existem pessoas, e aquelas pessoas, o que elas fazem, me interessa. E eu quero valorizar e quero apoiá-las no trabalho que elas fazem, né? No outro trabalho que eu tenho, que é um trabalho de consultoria, eu estou começando a coordenar um projeto no Cariri, no sertão do Ceará, 45 municípios, com uma série de serviços de saúde, e ali a gente colocou um objetivo que é reduzir a mortalidade infantil, que é um objetivo normal dentro do serviço de saúde, né? Só que para reduzir a mortalidade infantil, a gente precisa não precisa só de dar ordem para reduzir a mortalidade infantil. A gente precisa se envolver com as pessoas que estão trabalhando ali, de novo, né? Eu fui conhecer um hospital, maternidade que tem ali, que é o Hospital São Vicente de Paula, e que é gerido por irmãs beneditinas missionárias de Tutzing, que é uma cidade da Alemanha, e que vieram em missão, né, há mais de 60 anos atrás, e que construíram aquele hospital, movidas pelo desejo de responder àquelas pessoas que estavam sofrendo, né? E entrando naquela maternidade, a gente respira aquilo que é a doutrina social da igreja. Não tem nada teórico, genérico. A gente vê na postura dos profissionais que foram educados e são comandados pelas irmãs missionárias, certo? Uma presença na qual acontece esses princípios e esses critérios se tornam carne, vamos dizer assim, né? É muito impressionante isso. Mas também aí, quando a gente começa a fazer o plano de redução da mortalidade infantil e que a gente tem que envolver as pessoas, envolver os serviços, que não são só os serviços, os secretários municipais de saúde, mas são aqueles diretores e profissionais que estão nos hospitais, que estão no centro de saúde, nos ambulatórios, né? Envolver a pastoral da criança com todo o recurso e toda a potência que tem a pastoral da criança para cuidar das mulheres gestantes, né? As rádios comunitárias, a escola de música do Crato, né? Que são coisas que eu estou conhecendo e que são impressionantes de ver como são potentes, como sujeitos que nasceram daquele povo, certo? E que são o grande recurso que a gente tem para reduzir a mortalidade infantil. É uma coisa muito concreta do meu trabalho. Talvez não seja a praia de muita gente que está escutando aqui, certo? Mas eu quis dar esse exemplo porque aqui a gente pratica a doutrina social da igreja, ela deixa de ser genérica e se torna critério para o meu trabalho.
porque com eles eu quero construir esse objetivo comum, com eles eu quero perseguir esse bem comum para aquela população, eu quero levar esse bem para aquelas pessoas, e eu, na minha posição ali, eu posso direcionar o trabalho nesse sentido, certo? Eu não preciso de pedir a bênção para ninguém, eu posso direcionar todas as atividades e todos os diálogos que a gente coloca e construir a política pública de saúde naquele lugar, naquela região, certo? A partir desses critérios, né? Mesmo que o mundo não siga esses critérios, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a gente precisa se arriscar dentro do lugar que a gente está. A Raquel está lá na universidade, Marcelo está lá na escola, certo? Roseta, Helenice estão nas obras, cada um está no seu lugar, né? Angélica está na empresa dela. Ali a gente pode se arriscar a ouvir aquilo, aceitar o convite, como o Raul dizia, aceitar o convite daquilo que a igreja nos propõe. De um modo novo de olhar as coisas, de um critério novo com o qual tomar as decisões pequenininhas que a gente tem que tomar frente à problemática do mundo inteiro. Mas eu queria dizer também de um outro aspecto que eu acho que ajuda para que as coisas deixem de ser genéricas, que é a gente ter espaços como esse aqui. Nesses últimos tempos, aqui em Belo Horizonte, a gente se encontrou várias vezes para poder falar da política, certo? E são espaços onde a gente tem que ser livres, né? Se colocar ali com liberdade, com sinceridade, para a gente expressar aquilo que a gente pensa, certo? Sem nenhum receio de ser podado, sem nenhum receio de ser confrontado, certo? A gente precisa desses espaços para compreender e aprofundar aquilo que a gente pensa, certo? Porque não são coisas imediatas, né? Prontas, né? A gente precisa de aprender a entrar na razão do outro, a se interessar pela razão do outro que pensa diferente de mim, certo? Eu que votei num candidato e eu me interesso pelas razões daquele que votou no outro candidato. Sem essa disponibilidade, sem essa abertura, a gente não entende aquilo que a igreja está dizendo, certo? E uma disponibilidade humilde de mudar de posição quando as razões do outro forem mais convincentes e mais correspondentes do que aquelas que eu penso, que eu carrego, que eu achava que eram as melhores. Quer dizer, isso se colocar juntos, discutindo essas situações, aprofundando essas situações, julgando essas situações, investigando essas situações, isso caracteriza aquilo que é o juízo da comunhão. Sozinho eu não dou conta de fazer esse juízo. Eu não tenho todos os elementos para fazer, como a gente comentava antes. Mas, juntos, eu começo a aprender um critério, aprender um olhar, que um outro... Foi assim quando o acontecimento de Cristo veio. E ele pegou a moeda e perguntou a todo mundo, mas de quem é essa cara aqui? Então, dá a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Certo? Ele colocou a regra simples daquilo que seria a doutrina social da igreja que ele estava fundando. Certo? Onde tem o valor das coisas, né? Como a gente faz esse juízo? Então, quer dizer, esse julgar as coisas, construir as coisas de maneira comum, passa por esse exercício, né? Da gente compartilhar isso. Mas depois, pensando na resposta que as nossas obras, mas, de novo, não são só as obras, né? Somos nós que estamos nos lugares nossos de trabalho. E eu acho que a gente pode aprender muito disso, de tanto de nós que se arriscam no trabalho, certo? Verificando aquilo que aprendem nesse lugar, né? Porque quando eu penso na creche da Roseta, no Seduc da Helenice, no CDM do Martionei, na Avice, né, da Gadino, do Fabrício, né, na creche da Patrícia, na creche da Magali, no centro da Paula Tigarini, no centro de Mada Silvana, na escola agrícola de Celso, da Arlete, tá? Ou no centro social lá de Parintins, do Globeri, eu estou pensando e cito esses nomes porque são os sujeitos dessas obras. Certo? Aqui a gente vê que
que a doutrina social da igreja não é genérica. Se encarnou, está na carne ali, de gente que está se arriscando e está fazendo uma obra e está se relacionando com milhares de pessoas que são beneficiadas e que se interessam por essas obras. Certo? Aqui a gente entende essa contribuição. O Raul falava, né, de desenvolver todo mundo, a começar da gente, né, porque muitos de nós nunca foi numa dessas obras, né? A gente sabe o valor dessas obras, mas nunca foi lá para fazer experiência, como o Raul estava dizendo, para ver com os próprios olhos como é feita aquela obra, de onde nasce aquela obra. Quer dizer, é na medida em que a gente se envolve com essas experiências, certo? Mas que são das obras, que são a experiência do nosso trabalho, que quando a gente dialoga, a gente descobre as razões do porquê a gente trabalha de um jeito ou trabalha de outro jeito. Assim a gente constrói juntos. Assim a gente constrói a partir daquele critério e daquele princípio que a igreja nos dá, né? Essa coisa eu acho que é muito, muito grande, né? Como proposta para que a gente possa aprender também no específico daquilo que é a política, da eleição na política, da lida com os candidatos e governantes, né? O que significa isso, né? Bom, a gente está indo já para o final, já estamos até um pouco mais adiantados na hora, mas só recuperando então, a gente falava que existem critérios que vêm da doutrina social da igreja. Porém, esses critérios, para aterrissarem na nossa realidade, precisam, como o Raul e o Marquinhos explicitaram tão bem, da nossa comunhão, de que nós estejamos abertos para nos relacionarmos e nos entendermos juntos. E aí a gente está vendo aí essa questão de que muitas vezes a gente tem mais se dividido do que se unido quando discutimos política. Não é uma descoberta comum uma descoberta que nós fazemos em comum de um caminho. Parece que é mais um problema de divisão. Mas por que isso? Por que dá essa impressão para nós? Porque nós, em vez de partirmos daquilo que já aconteceu entre nós partimos daquilo que nos falta, daquelas nossas necessidades e frustrações e da forma instrumentalizadora que políticos e influenciadores se aproximam dessas nossas faltas. Ao invés da gente usar a nossa experiência daquilo que já aconteceu para julgar os políticos e encontrar os bons. Voltamos a insistir, existem políticos bons. Nosso problema não é que os políticos são ruins. Nosso problema é a dificuldade, às vezes, que a gente sente de encontrar os bons. E vocês me permitem dizer uma coisa, se a gente acha que não existe nenhum bom político, é porque a gente, em algum momento da nossa história, a gente se omitiu. Porque quem procura, acha. Quem procura bons políticos, encontra bons políticos. Não encontra políticos perfeitos, porque nós não somos perfeitos, nem os políticos. Mas encontramos bons políticos. Se não encontramos, é porque nós não procuramos adequadamente. E aí nós chegamos na questão. Nessa procura, o nosso instrumento número 1 são as nossas obras. As obras do povo de Deus. Não só as nossas, no sentido, as obras do movimento de comunhão e libertação, as obras do povo de Deus como um todo. A gente aprende com todas as obras. E também obras de pessoas que não são católicas, que não são cristãs, mas que estão realmente batalhando pelo bem comum. O importante é nós percebermos o seguinte, não é que
nós vamos votar naquele político que diz que ajuda as nossas obras. Isso seria clientelismo, seria poderia virar um fisiologismo, até corrupção. Ah, ele pagou para nós, a gente. Não é isso. A questão é que, através das nossas obras, nós encontramos aqueles que têm o mesmo desejo de construir o bem comum que nós temos. E nós nos tornamos amigos dessas pessoas, não por uma espécie de interesse corrupto em comum, mas porque nós descobrimos neles o mesmo desejo que nós mesmos vivemos, ainda que muitas vezes eles formulem esses desejos de forma muito diferente. E acho que eu ouvi esse testemunho de amigos nossos políticos que não ganharam eleição e porque ficaram fiéis a esse princípio, ganhassem ou perdessem a eleição, continuam o seu caminho de construção do bem comum. Porque você não precisa ganhar uma eleição para lutar pelo bem comum, mas você precisa ser fiel ao seu coração, ser fiel àquilo que te faz ser humano para conseguir isso. E agora, por último, uma última pergunta para vocês. Desculpa. Peraí. Não, tem um monte de perguntas antes. Uma última pergunta antes da gente entrar nas perguntas que estão aparecendo, apesar de que eu acho que muitas perguntas, por exemplo, sobre critérios, etc., a gente já começou a conversar aqui. Eu acho que muitas perguntas do Weber, da Tauana, do Vicente, até do André, que foi formulada agora, a gente já está avançando nas respostas a essas perguntas, certo? E eu queria lembrar para vocês, a gente vai ter que continuar essa conversa em outras ocasiões. Nós não vamos esgotar aqui todas as questões, inclusive porque tem questões que seriam tão complexas que nós não teríamos condições de responder bem aqui nesse momento. Acabaria virando uma resposta esquemática e furada, porque as pessoas não conseguiriam nem entender bem o que está sendo dito. Agora, a última questão que eu gostaria de trazer para vocês dois é a questão do diálogo. Como é que a gente dialoga com os outros? Não apenas dentro da nossa comunidade. Como é que nós dialogamos com aqueles que a gente encontra por aí no mundo da política, etc. Um pouco a gente já começou a falar que esse diálogo se dá através das obras. Um pouco a gente também já falou, principalmente na questão interna, que demanda uma humildade para aceitar, se corrigir e se converter àqueles que a gente encontra. Mas como é que a gente faz esse diálogo? Como é que a gente pode viver? Era a pergunta do Weber, da Tauana e do Vicente, de formas diferentes. Como é que a gente pode viver um diálogo construtivo? Parece que as pessoas só querem bater na gente. E aí, como é que a gente faz? Marquinhos? Olha, eu não. Quer dizer, a questão que me vem é que a gente consegue abrir um diálogo verdadeiro só a partir de uma gratuidade. Entende? Quer dizer, a gratuidade significa que eu olho o outro por aquilo que ele é. Né? Não olho o outro a partir da impressão que eu fiz dele, né? Ou do que dizem sobre ele, e etc. Mas eu olho para ele gratuitamente. Quer dizer, essa é a experiência que cada um de nós está aqui, por isso a gente fala de experiência cristã. Né? O método é esse. Quer dizer, Cristo estabeleceu o diálogo com os apóstolos por causa dessa gratuidade, né? Que era extraordinária. Né?
E a gente pode abrir diálogos sinceros se a gente imita essa gratuidade. Quer dizer, se a gente se coloca ali sem esperar nenhuma coisa em troca, nenhuma vantagem, reconhecendo que a realidade, mesmo que na aparência dela pode ser toda corrupta, ou outras descrições que a gente fez nesse encontro aqui, ela é positiva, né? Porque a realidade é positiva. Se eu tenho esse ponto de partida, se eu me arrisco a dialogar a partir desse ponto de partida, eu consigo dialogar, sim, eu consigo abrir um diálogo com as pessoas, né? Se eu estou aberto àquilo que vai nascer daquele diálogo sem nenhuma pretensão, eu acho o caminho para poder ir construindo, porque eu encontro o ponto de unidade com o outro, certo? Essa unidade que permite o diálogo de ser frutuoso, de ser verdadeiro, de ser construtivo, ela é dada, não é só eu que defino, né? Raul, vai. Eu acho que, falar brevemente, retomar o que ele disse, o diálogo não é tentar convencer o outro. Então, vamos dizer, o tema, a pauta do diálogo, não é a pauta da ideologia, é a pauta da experiência. Aí o diálogo começa a se tornar possível. Agora, para ter um diálogo, precisa ter abertura e interesse dos dois lados, né? Então, às vezes, o diálogo não dá certo e não leva a um consenso, né? Porque pode ser que o outro ou nós não estejamos interessados no diálogo. Mas a questão é que quando a gente parte da experiência, a gente favorece a abertura nossa e do outro. Então, o diálogo se torna mais viável, né? Eu só queria acrescentar nisso que o Raul e o Marquinhos colocaram, uma experiência que eu acho que todos nós fizemos, ouvimos pessoas amigas fazerem. Quem é vivo, quem vive intensamente com amor à realidade, amor aos outros, amor ao bem comum, ele atrai para si outras pessoas que também são vivas, que têm esse mesmo amor. Não quer dizer que nós vamos sempre encontrar pessoas que querem conversar conosco, querem dialogar. Porém, sempre haverão pessoas vivas que estarão junto conosco se nós formos pessoas vivas. Todos nós fizemos essa experiência de um dia falar: nossa, como é que esse cara ficou meu amigo? Por que esse cara se sente tão envolvido com as coisas que a gente faz? É porque ele estava vivo e percebeu que nós estamos vivos. Aqueles que já estão mortos pela ideologia, eles não vão querer dialogar conosco. Os mortos não falam. Os mortos, como numa história de zumbis, num filme de zumbis norte-americano, os mortos só querem matar a outros. Então, o diálogo é possível na medida que nós somos vivos, que nós retomamos essa nossa vida. E acho que é isso que o Raul e o Marquinhos acabaram de colocar para nós. Nós temos aqui algumas perguntas. Não vai ser possível para nós já estamos no horário adiantado. E sim, mas a gente gostaria de apenas então convidar vocês para ficarem atentos a gente nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, etc., porque a gente vai continuar essa conversa. Muitas das perguntas não vão ser respondidas agora, porque nós não temos tempo, como eu disse. Por exemplo, tem uma pergunta da Fernanda
que pergunta: o que acontece quando a gente não segue os critérios da doutrina social da igreja? Isso aí, é só essa pergunta, é no mínimo 2 horas da gente trabalhando. Então, Fernanda, não é que a gente não quer responder. Não, não é que a gente não quer responder, não. É que não dá tempo mesmo. Você caprichou para valer. A Fernanda caprichou para valer nessa pergunta, então a gente vai deixar para um outro momento, não para deixar de responder, mas para responder cada vez melhor. Por último, eu queria lembrar a todos Mas vocês mande da para a gente as possibilidade perguntas. de acompanhar. Oi? Marquinhos? Manda para a gente as perguntas. Tá, a gente vai mandar para vocês as perguntas. Eu queria que vocês lembrassem de que podem acompanhar a Companhia das Obras no Instagram, no @CDO_Brasil, e no LinkedIn, no www.linkedin.com company/CDO Brasil, e que o vídeo desse nosso encontro aqui vai estar disponível no canal do YouTube da CDO, www.youtube.com/CDO Brasil. Por último, nós esperamos que esse momento tenha ajudado a gente a responder 2 questões que nós nos colocamos no começo. De onde nasce a nossa esperança? Nossa esperança nasce de um fato que já existe, de um encontro que nós já fizemos e que nós podemos, através da nossa amizade, das nossas obras, do nosso compromisso, transformar cada vez mais num tema, numa razão de ser para a nossa ação na política. Daí nasce a nossa experiência. E como é que nós podemos superar a divisão? Olhando humildemente para essas coisas que já aconteceram e procurando aprender nessas coisas que já aconteceram os critérios para agirmos juntos. Por fim, nossos agradecimentos aos muitos que tornaram possível esse encontro, o grupo que vem refletindo sobre a política na Companhia das Obras, um agradecimento especial ao Eduardo Souza, o nosso Duda, que não é o Atlas da mitologia grega, mas está carregando nas costas. Como o Atlas carregava o mundo, ele carrega toda a nossa parte técnica, inclusive carregando os pesos. Muito obrigado ao Duda, ao pessoal que cantou no começo. Fabiano? Bom, gente, queria agradecer ao Borba, Raul e Marquinhos. Obrigado, turma de BH também. Parece que teve um contingente bastante grande lá em BH também. E eu queria fazer uma proposta, porque eu fiquei querendo mais. Eu fiquei ali incomodado que a gente não conseguiu endereçar, na minha visão, de maneira completa, as perguntas que chegaram. Não porque a gente não quis, como falou Borba, mas porque teve muito conteúdo aqui rico para a gente aproveitar. Então, a gente não sabe exatamente como, eu vou ter que conversar com a turma, ver a disponibilidade do Marquinho, do Raul, do Borba ainda, mas a ideia que está surgindo, e eu quero que vocês tenham na cabeça, é que a gente faça um diálogo mais íntimo, talvez, mais próximo, mais baseado, então, mais baseado naquilo que surgiu aqui de pergunta hoje, como se esse fosse um pontapé de um caminho. Então, não vamos deixar. Quem teve pergunta que não foi respondida aqui hoje, seja que está nos assistindo pela internet, aqui em São Paulo, em BH, mande no CDO Brasil, que é o grupo. Quem não tem acesso ao grupo, entra no site da CDO, cdo.org.br, lá vai estar a indicação para acessar o grupo de WhatsApp. Mande as perguntas, porque a gente vai, nas próximas semanas, ainda esse ano, se encontrar para poder falar um pouco dessas perguntas, porque a riqueza que nasceu aqui me deixou comovido, né? Então, vamos aproveitar essa riqueza juntos, tá bom?
Muito obrigado de novo a todos, hein?